Bom, pessoal, começando a nossa aula de número 2 sobre o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, dando continuidade às nossas discussões dos 3 primeiros artigos. Vamos começar falando do artigo 4º. Os Correios adotarão os seguintes princípios éticos, sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste Código. Então, o artigo 4º vamos falar dos princípios éticos dos Correios. E aí cabe a gente, pelo menos, obviamente, que não é o objetivo decorar isso, né? Porque tem várias situações para se memorizar, então não é decorar, mas pelo menos você se atentar para o que aparece entre os princípios éticos. Primeiro, dignidade humana e respeito às pessoas, valorização da vida e afirmação da cidadania, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais com igualdade, equidade e justiça. 2, impessoalidade. O que é a pessoalidade? É quando o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Né? Então, nesse quesito, a impessoalidade ela deve reger todo o serviço público. Então, isso aparece de maneira explícita entre os princípios éticos dos Correios. Então, impessoalidade, prevalência do interesse público sobre o interesse particular, com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos da empresa. Terceiro, integridade, honestidade e probidade na realização dos compromissos assumidos, com coerência entre discurso e prática, repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos. Quarto, legalidade. A legalidade ela é um princípio fundamental no serviço público. A gente só pode fazer o que está estabelecido em lei. Né? Respeito à legislação nacional e dos países nos quais os Correios atuam ou venham atuar, bem como as normas internas que regulam as atividades em conformidade com os princípios constitucionais. Profissionalismo, desempenho profissional com responsabilidade e zelo, baseado em valores sociais, lealdade, respeito mútuo, comprometimento com resultados, com a excelência e com o aperfeiçoamento empresarial. Sexto, sustentabilidade. E isso a maioria das empresas modernas adotam como um dos seus pilares, a sua atuação sustentável, a responsabilidade não apenas no nível ambiental, mas no nível social também. A atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das futuras gerações, das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras. E transparência, visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, observados os limites do direito à confidencialidade. O serviço público precisa, o poder público como geral, mas como a gente está falando aqui de trabalho dos Correios, o serviço público ele tem como um dos princípios a transparência. A exceção é a confidencialidade. Ok? Artigo 5º. Na relação com seus empregados, os Correios se comprometem a... Agora a gente está falando da relação dos Correios com os empregados. Buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. Tempestiva, só lembrando, é no momento certo, né? Na hora adequada. Estimular entre todos os integrantes de sua equipe o cumprimento integral desse código. Garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas de seus empregados, inclusive para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética. Preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, ressalvadas as situações previstas em lei. Aqui é muito importante porque a gente toca também na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos direito a que nossas informações pessoais, ressalvadas aquelas que a lei impõe, sejam tratadas de maneira confidencial. Promover
a igualdade de oportunidades para todos os seus empregados em todas as políticas organizacionais, privilegiando o critério do mérito individual para a ascensão profissional e promover ações para evitar todo tipo de assédio moral ou sexual. Respeitar a liberdade de associação sindical e manter diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados, sem perder de vista seus objetivos organizacionais. E respeitar e promover a diversidade, assim como combater qualquer forma de discriminação, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social ou de quaisquer outras formas de preconceito. Ok? Pessoal, com isso a gente conclui essa microaula 2 falando sobre o Código de Conduta e Integridade dos Correios. Até a próxima, pessoal!